Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo sobre luxação de patela em cães. Meu nome é Felipe Garófalo, eu sou médico veterinário especializado em ortopedia, trabalho na Ortho for Pets em São Paulo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os graus de luxação de patela em cães. Então, esse vídeo é um vídeo que ele é muito direto ao ponto, é um vídeo curto e também ele é focado para o público leigo, né, ou também para estudantes que estão começando um pouquinho. Então a linguagem vai ser bem simples, tá? Então não é o meu objetivo ser muito técnico em relação a esse assunto, tá? É mais para introduzir e explicar um pouquinho assim quais seriam aí os graus da luxação de patela em cães, tá bom? Serve também para gatos, tá? A classificação ela é para gatos também. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os graus de luxação de patela, eu vou introduzir rapidinho, né? A gente tem um outro vídeo falando sobre o que é a luxação de patela, então, mas eu vou introduzir um pouquinho, então eu vou vir aqui em definição para explicar o que é essa luxação de patela, tá? Então, para entender um pouquinho o que é a luxação da patela, a patela ou rótula, ela nada mais é do que um ossinho, né, que a gente tem no joelho, os cães e os gatos têm também. E esse osso, eu vou mostrar aqui numa ilustração, ele é esse ossinho aqui, né? Então ele tem esse formato ovalado. Então ele fica bem no centro da tróclea do fêmur, né? Então a tróclea, toda essa região aqui, ó, tá? Então ela fica bem aqui no centro. E quando a patela ela se desloca, né? Então ela tem essa movimentação, a gente tem a luxação na patela. Então, essa movimentação ela pode ser para o meio da perna ou para o lado da perna, né? Então aí a gente fala que a luxação ela pode ser medial se ela for para o meio e lateral se ela for para o lado, tá? Então quando ocorre essa movimentação é que a gente tem a luxação na patela. E aí nós temos graus de luxação de patela, tá? Então os graus de luxação, que é o tema do vídeo, eles vão de 1 até 4. Eu vou explicar aqui na imagem para vocês qual é o grau, né, como que funcionam os graus de luxação de patela. E depois eu vou deixar aqui nessa imagem para que vocês consigam ler, né, tirar um print se quiserem, para ter essa informação, tá bom? Aqui do mapa mental. A princípio, o grau de luxação de patela ele é determinado principalmente pelo exame físico, né? Então aquele exame que o veterinário ortopedista ele faz ali no consultório durante a consulta, né? Ou mesmo o veterinário clínico. A gente consegue através disso determinar a luxação, tá? Então é através do exame físico que se determina a luxação. E é muito comum a gente ver, né, um certo erro, né, na classificação da luxação de patela. Às vezes a gente recebe falando que é grau 3, mas na verdade é grau 2, enfim. E isso é muito comum de acontecer, tá? Então, basicamente, o que seria a luxação de patela grau 1? Então, a luxação de patela grau 1 é quando a patela está no local, então o paciente ele vem para a gente, né? Então a patela está no local e se a gente pegar aqui na patela e tentar, né, movê-la para o lado, ela vai. Só que quando a gente soltar, ela vai voltar para o lugar. Então esse é o paciente que ele tem a luxação de patela grau 1. Então, se eu pegar esse modelo aqui que eu tenho e mostrar para vocês, eu tenho aqui o modelinho de um joelho. Então aqui eu vou ter a patelinha e aqui eu vou ter a tróclea, tá? Então do fêmur, então ela fica encaixada aqui. Então ela pode se mover para lateral, né? Que seria aqui. Aqui a gente tem uma luxação de patela para lateral, ou ela pode se mover para medial. Então isso aqui que seria a luxação da patela, esse deslocamento, tá? Então quando eu pego o meu animalzinho e eu faço essa movimentação aqui, ó, e a patela sai, a gente tem uma luxação de patela, né? Se eu soltar a pressão, aliviar, essa luxação de patela é grau 1, tá? Então a gente tem uma luxação grau 1 nesse sentido. A luxação de patela grau 2 é aquela patela
que ela vai estar sempre saindo e voltando. Ela sai, volta, sai, volta, sai, volta. É o que a gente vê na rotina, que é o mais comum um pouquinho, né? Então, a hora que o animalzinho flexiona a perna, ela pula para fora. Então, é a patela que fica, tá um pouquinho de reflexo aqui, né? Mas é a patela que fica fazendo isso aqui, ó, no dia a dia do animalzinho. Às vezes ele mesmo estica a perna e a patela encaixa no lugar, tá? Então, isso é muito comum de acontecer, é aquela patela que ela fica saindo e voltando, né? Então, a gente consegue luxar ela manualmente no exame, ela fica lá, depois ela volta, tá? Conforme a gente movimenta a perna. Então, esse é o grau 2, tá bom? Quando a gente fala sobre o grau 3 de luxação de patela, a gente tem o paciente chegando para a gente com a patela sempre deslocada, né, para o meio da perna, né, é o mais clássico que a gente vê. Então, que a luxação de patela medial é o mais comum, tá, na rotina. Então, quando a gente tem a luxação grau 3, o paciente ele chega para a gente com a patela deslocada, tá? Só que o que classifica ela como grau 3, a gente conseguir manualmente reduzir ela, colocá-la aqui de volta na tróclea, a gente tem um grau 3, tá? No caso do grau 4, no grau 4, a patela está sempre para fora e mesmo a gente tentando encaixar ela de volta, a gente não consegue. Então, a gente não consegue fazer esse retorno da patela, tá bom? Então, no raio-x, é muito comum que a gente consiga encontrar luxações grau 3, grau 4 e às vezes a grau 2 e grau 1 a gente não consegue ver no raio-x por conta desse deslocamento. É muito comum na hora de esticar a perna, a patela ela voltar para a posição habitual e a gente não conseguir identificar, tá bom? Então, a classificação da luxação de patela ela é feita no exame físico, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print, tá? Da descrição de tudo que a gente falou. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais.